pessoal, meu nome é Gustavo Neitz, que sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui nesse canal. E hoje finalmente chegamos à parte 2 da nossa calculadora IMC, onde nós vamos trabalhar com a validação, com o cálculo e com a apresentação do resultado. Mas tô de olho, hein? Você que está chegando na parte 2 sem ver a parte 1 antes, tome muito cuidado, pois vai ficar difícil de acompanhar essa aula. Então se você ainda não viu a parte 1, eu vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição, super indico pra vocês, hein? Então dado o recado, vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. Muito bem, já estamos aqui no nosso computador e na aula de hoje, como já foi mencionado, nós vamos trabalhar com a parte 2 aqui do nosso projeto. E o que consiste essa parte 2? A parte 2 consiste em alternar entre divs. Então, se eu clicar no botão iniciar, ele passa para essa outra div. Aqui as validações. Para mim saber o IMC, eu preciso do peso e da altura. Mas se eu só colocar o peso e não colocar a altura, vejo que ele coloca uma bordinha vermelha aqui na altura. Se eu colocar uma altura de 1,79 e não colocar nenhum peso, vejam só que ele tira a borda da altura e aplica aqui na bordinha do peso. Mas se eu colocar nos dois e mandar calcular, ele faz o cálculo e ele apresenta aqui o resultado como uma gresa. Agora tenho duas opções, né? Eu posso ou calcular novamente ou finalizar. Se eu mandar calcular novamente, eu posso colocar aqui, ó, um outro peso de 65. Se eu mandar calcular, ele deu aqui, ó, normal, obesidade 0. Se eu colocar um peso de 650, vejo que ele dá obesidade grave com obesidade grau nível 3. E eu mando finalizar. E é exatamente isso que eu vou ensinar para vocês na aula de hoje. Então, voltando aqui para o nosso projeto, eu posso abrir as minhas tags script, logo as minhas tags body, e eu vou criar 3 variáveis. Cada variável vai armazenar uma de nossas divs. A primeira vai ser o first step, a segunda é o second step e a terceira é o final step. E para que isso? Para mim conseguir alternar entre cada uma dessas divs, assim como nós temos aqui no meu exemplo. Então eu vou começar criando uma variável aqui, ó, const first div igual a document. E para mim pegar, como ela tem aqui uma class e não um ID, eu posso pegar, sei lá, com um query selector. Então, query selector e ponto first e fin step. Dessa maneira, já consegui pegar com sucesso a minha primeira div e é só repetir o mesmo processo para as minhas outras duas, que é o second step e o final step. Então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, só alterar aqui, ó, para second. Vou copiar aqui, ó, second e colar aqui. E agora a terceira é a minha final step, ok? Então, final step. E agora sim, nós já temos 3 variáveis e cada variável está armazenando uma div. Muito bem, então vamos começar trabalhando com o alternar das divs. Então, eu vou apresentar primeiramente a first step, ok? Aqui está apresentando apenas o final step, eu vou deixar apenas o first step mostrando, ou seja, eu tenho que tirar o second step e o final step. Salvei, atualizei a página, veja só que vai apresentar apenas a minha first step e agora vamos trabalhar com a alternação de divs. Então eu vou começar criando uma function aqui chamada go e ela vai receber 2 parâmetros. O current step, que é a step, é o passo que eu estou. Aqui no caso eu estou no first step e eu quero ir para qual? Que vai ser o meu parâmetro next step, ok? E essa função é bem simples, ela será responsável por 2 coisas. A primeira delas é aplicar um display none em uma div e aplicar o display block em outra div. Então eu vou aplicar o display none no current step e o display block no next step, ok? Então eu vou criar 2 variáveis aqui com let dNone, que é a variável que vai armazenar o elemento que eu tenho que dar, o display none, e outra variável que é o dBlock, que vai armazenar o elemento que eu preciso aplicar um display block. Então, como nessa função eu receber 2 parâmetros, eu posso simular uma chamada. Então, aqui na minha first step, onde nós temos iniciar, com um clique nesse botão, eu quero que ele chame exatamente essa minha função go e eu tenho que passar os 2 parâmetros. Então, ele vai chamar a minha função go passando 2 parâmetros. Qual que é o current step? Qual que é o step atual? É o passo 1, ok? E eu quero ir para qual passo? Eu quero ir para a minha second step, que é o passo 2. Então é dessa forma que eu vou chamar, passando o current step e o next step. Então, com um clique nesse meu botão, ele vai chamar minha função go, passando o 1 como current step e o 2 como next step.
E para deixar essa minha função bem dinâmica, eu posso fazer algumas verificações para conseguir popular essas duas variáveis. A primeira verificação vai ser se o current step for igual a 1, ok? O que vai acontecer se o current step for igual a 1? O current step eu vou aplicar o display none e o next step eu vou aplicar o display block. Então, se for o current step igual a 1, eu vou dizer que minha variável denone vai ser igual à minha first div, pois eu quero aplicar, se eu receber o current step igual a 1, o display none na minha first div. Agora uma segunda verificação aqui, ó, else if. Mas se o meu current step for igual a 2, eu quero dizer que o meu denone, a minha variável denone, vai armazenar o quê? Vai armazenar o meu second div, ok? Então, posso repetir o mesmo processo aqui, ó. Denone vai armazenar a minha second div. Muito bem, e se não for o 1 nem o 2, vai ser o 3. Então, é só colocar um else aqui, que esse else vai ter como display none o meu final div, a minha final div. Então, final div. Muito bem. E feito isso, agora a gente já conseguiu deixar essa minha function go bem dinâmica para conseguir aplicar o display none em algum desses elementos. Ou first div, ou second div, ou final div. E agora, feita essa validação, essa verificação, eu posso aplicar. Então, denone.style.display, como é denone, né? É só colocar none. Show de bola. Ou seja, se eu voltar aqui no meu projeto e clicar em iniciar, vejam só que ele aplicou com sucesso o display none aqui na minha first div. Só que eu tenho o meu next step como parâmetro. Então eu tenho que fazer agora essas verificações para aplicar o next step com um display block. Então as verificações vão ser praticamente as mesmas. Eu posso até copiar e colar aqui embaixo. E agora, ao invés de aqui ser current step, eu vou trocar para next step, e agora vai ser a minha variável deblock, então deblock e deblock.style.display e agora vai ser block. Muito bem, vou dar alguns espacinhos para conseguir deixar mais clara o que essa minha função está fazendo, deixar mais claro o que a minha função está fazendo. Salvei, agora se eu clicar em iniciar, vejam que funcionou com sucesso, porque o que aconteceu? Ele aplicou um display none na minha first div, que está passando aqui num parâmetro com um current step, e aplicou um display block no meu next step, que é a minha second div. Olha só que fantástica que ficou essa função. Ficou uma função bem dinâmica e bem fácil de aprender. E agora aqui no meu próximo passo, vejo que eu tenho finalmente a minha calculadora. Então, no meu second step, na minha second div, eu vou ter que fazer as verificações antes de avançar. Ou seja, eu tenho que ver se eu tenho peso, eu tenho que ver se eu tenho altura. Se eu não tiver o peso, eu tenho que aplicar a bordinha vermelha. Se eu não tiver a altura, eu também tenho que aplicar a bordinha vermelha. Mas se eu tiver os dois valores, daí sim eu estou apto para passar para a próxima div e realizar o cálculo e apresentar os resultados. Então eu vou criar aqui uma nova função e essa função vai ser uma function validate. E essa função será responsável por validar esses dois campos, aplicar as bordas se eu não tiver algum desses valores e mandar calcular, ok? Então eu vou começar aqui pegando esses dois campos, o peso e a altura. Vejam que aqui nós definimos um ID para cada um desses campos. Então o meu campo peso ele tem um ID peso e meu campo altura ele tem um ID altura. É só eu pegar praticamente com o mesmo processo que nós pegamos as nossas divs. Só que ao invés de utilizar carry selector, eu posso pegar com um get element by ID, pois eles têm IDs. Então aqui eu vou criar um const peso igual a document.get element by ID. Só escrevi aqui errado, ó. Document, agora sim, get element by ID. Qual que é o ID? O ID é o peso. Vou repetir esse mesmo processo aqui para a altura. Então, a altura e meu ID é a altura. E agora eu posso fazer a minha primeira validação. Essa minha primeira validação vai ser o seguinte. Se eu não tiver peso ou eu não tiver altura, ok? Se eu não tiver peso ou não tiver altura, quer dizer que algum dos campos está incorreto e que eu tenho que aplicar a minha bordinha vermelha. Então, eu vou colocar aqui, ó, console.log campos incorretos, ok? Caso contrário, quer dizer que eu tenho valores nesses dois campos e eu posso colocar aqui um console.log, então
console.log, tudo ok, calcular. Show de bola. Salvei, vou mandar iniciar, né, pois estou utilizando aqui a extensão Live Server, que ele já vai atualizando automaticamente, por isso que eu salvei e ele voltou para a minha first div. Agora, se eu não mandar nenhum dos campos, mandar calcular, olha o que aconteceu aqui, ó. Não aconteceu nada, pois não temos nenhum botão chamando a minha função validate. Então eu vou falar aqui meu botão calcular, vou dizer aqui para ele, ó, meu botão calcular, com um clique nele, com um clique, eu quero que ele chame a minha função validate. Agora sim, salvei, eu posso retornar aqui, vou mandar iniciar. Se eu não mandar nenhum peso e nenhuma altura e clicar no botão calcular, vejam só, tudo ok, calcular. O que aconteceu aqui? Veja que aqui essas minhas variáveis peso e altura, elas estão pegando o elemento inteiro e não apenas o valor. Mas o que eu quero saber desses campos é o valor, ok? Então aqui quando eu me refiro a peso, eu tenho que colocar um ponto value e a mesma coisa para a altura. Então altura.value, agora sim, se eu mandar iniciar e não mandar nem o peso nem a altura e clicar no botão calcular, vejam só, campos incorretos. Se eu digitar peso e não digitar altura, campos incorretos. Se eu digitar alguma altura e não digitar nenhum peso, campos incorretos novamente. Mas se eu digitar peso e digitar altura e mandar calcular, tudo ok, calcular. Muito bem, já sei que está funcionando a minha primeira validação, mas agora eu quero aplicar as minhas bordas vermelhas nesses campos, caso eu não tenha valores dentro deles. Então para isso, aqui dentro eu tenho que fazer algumas validações. Então eu vou verificar se eu não tiver peso, então peso.value, ponto de exclamação, peso.value, e eu também não tiver a altura, quer dizer que eu não tenho nenhum valor dentro de nenhum desses campos. Então eu vou colocar aqui, ó, tudo no console novamente, console.log, eu vou dizer que não temos nem o peso, vírgula, nem a altura. Beleza. Olha só, se eu clicar em iniciar e mandar calcular, não temos o peso e nem a altura. Mas se eu não tiver apenas o peso, então else if, se eu não tiver o peso, ponto de exclamação, peso.value, quer dizer que eu não tenho peso, ok? Então, console.log, não temos o peso. Não temos o peso. Ou falta o peso, né? E agora a minha última verificação, eu posso deixar apenas um else aqui, pois esse else vai verificar se eu não tenho a minha altura. Então, else, aqui dentro posso colocar um console.log, não temos a altura. Muito bem, salvei. Agora vamos testar isso aqui para ver se está funcionando exatamente como a gente quer, né? Como é que a gente precisa. Então, se eu mandar calcular sem o peso e sem a altura, não temos nem o peso e nem a altura. Se eu colocar o peso de 55 e não colocar a altura, não temos a altura. Se eu colocar agora a altura de 1,70 e não colocar o peso, mandou aqui, ó, não temos o peso. E se eu colocar o peso e colocar a altura, tudo ok, calcular. Então agora sim está funcionando e já podemos aplicar as bordas vermelhas conforme essas validações. Então aqui na minha primeira verificação não temos nem o peso nem a altura, quer dizer que eu tenho que aplicar essa borda vermelha nos dois campos. Então eu vou chamar minha variável aqui, ó, peso.style.border, e eu vou dizer que ela vai ter uma borda de 1 pixel, ela vai ser sólida e ela vai ser vermelha, red, que é em inglês, né? É só repetir esse mesmo processo aqui para altura, então vai ser altura.style.border, 1 pixel solid red. Vamos testar? Salvei, se eu não colocar nem peso nem altura e clicar no botão calcular, ele colocou com sucesso aqui as bordas vermelhas nos dois campos. Agora, se eu não tiver apenas o peso, é só copiar essa linha e colocar no lugar desse console, ok? Então salvei, venho aqui e se eu só colocar a altura, mandei calcular, ele aplicou com sucesso a bordinha vermelha aqui no peso. E agora, se eu tiver o peso e não tiver a altura, eu tenho que aplicar a borda vermelha aqui na minha altura também. Então, altura.style.border, 1 pixel solid red, salvei. Agora, se eu voltar aqui e colocar o peso e não colocar a altura, ele aplicou com sucesso a borda vermelha no meu campo, aqui no meu input altura. Só que agora nós temos um detalhezinho aqui que é meio chatinho. Por que, Gustavo? Se eu deixar o peso
e não colocar a altura, vejam que ele mantém a borda vermelha aqui no peso. A mesma coisa acontece se eu colocar a altura e não colocar o peso, olha só. Ele mantém essas bordas vermelhas, só que eu quero que ele retire. Então, quando iniciar aqui essa minha função validate, eu já vou retirar essas bordas, ok? Então, eu posso colar aqui em cima e eu vou dizer que elas terão um border none. Então, border none aqui para o meu peso e um border none aqui para minha altura também. Border none, show de bola. Só vou alinhar aqui esses iguais, posso alinhar aqui também para deixar mais bonitinho visualmente aqui o nosso código, ok? Agora sim, se eu clicar aqui em iniciar e colocar um peso e não colocar altura, ele adicionou a bordinha na altura, mas se agora eu colocar uma altura e não colocar um peso, ele tem que retirar essa borda vermelha e aplicar uma borda vermelha no peso. Cliquei no calcular, vejo que funcionou perfeitamente como esperado. Vamos testar agora aqui no modo contrário, do peso para a altura. Se eu colocar um peso e não colocar altura, vejo que ele retirou a borda vermelha do peso e adicionou na altura, concluindo assim com sucesso a nossa validação dos campos. E agora então que já está funcionando com sucesso minha function validate, agora eu quero calcular, fazer o cálculo do IMC e apresentar esse resultado na tela, ok? Então é aqui onde nós temos console.log tudo ok calcular, que nós vamos implementar essa lógica do cálculo e de apresentar os resultados. Então o cálculo de IMC, ele é um cálculo teoricamente simples, pois é o peso dividido pela altura ao quadrado. Exatamente dessa forma que vocês estão vendo aqui na tela. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou criar uma variável que pode ser com um let mesmo, IMC, que vai fazer o peso, .value, vai pegar o meu peso e vai dividir pela altura, então altura.value vezes a altura, né? Pois é ao quadrado. Então altura.value vezes altura.value. E posso apresentar esse meu IMC. Então, console.log IMC. Agora, se eu completar os dois campos, eu vou cair aqui nesse cálculo e ele vai apresentar o resultado, ok? Então, cliquei em iniciar, vou colocar meu peso que é 55 e minha altura que é 1.69, mandei calcular, vejo que o meu IMC é 19.25. Posso testar também com outros valores, vou colocar aqui uma pessoa que pesa 70 quilos e tem 1,89 m, vejo que o IMC é 19.59. Uma pessoa que tem 100 quilos agora com essa altura aqui, mandei calcular, o seu IMC é 27.99. E agora está aparecendo aqui na tela uma tabelinha que está mostrando as regras do IMC. Se for menor que 18.5 é magreza, se for entre 18.5 e 25 é normal, com grau de obesidade 0, se for maior ou igual a 25 e menor que 30, quer dizer sobrepeso, com grau de obesidade nível 1, se for maior ou igual a 30 e menor que 40, é obesidade com grau de obesidade nível 2, caso contrário, é uma obesidade grave com grau de obesidade nível 3. Então agora basta aplicar tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui com JavaScript, com o if-else. Então, se o meu IMC for menor que 18.5, isso aqui quer dizer que o meu IMC está com magreza com grau de obesidade 0, ok? Então eu vou copiando aqui e colando para vocês para ficar mais rápido. Nós temos o console.log magreza com grau de obesidade 0. Mas se agora o meu IMC for maior ou igual a 18.5 e o meu IMC for menor que 25, isso aqui quer dizer que meu IMC está normal com grau de obesidade 0, ok? Então eu vou colar aqui novamente o console para vocês. Temos mais uma verificação. Essa verificação agora é para saber se meu IMC for maior ou igual a 25 e... Então, espaço e o meu IMC for menor que 30, ok? Então, 30, isso aqui quer dizer que meu IMC está com sobrepeso e com grau de obesidade nível 1. Colei aqui o console.log para vocês. Partimos para a próxima. Então, else if, se o meu IMC for maior ou igual a 30 e o meu IMC for menor que 40, então, IMC for menor que 40, isso aqui tudo conforme a tabelinha que nós temos aí na tela, ok? Quer dizer que eu tenho uma obesidade com grau de obesidade nível 2. Caso contrário, eu finalmente cheguei aqui no meu else, e esse meu else, ele vai mostrar uma obesidade com grau de obesidade nível 3, que é a obesidade grave, ok? Então, colei o console para vocês e podemos testar agora sim. Se eu mandar iniciar, coloquei meu peso, que é 55,
com a minha altura que é 1,69, vejam só que isso aqui quer dizer normal com grau de obesidade 0. Coloquei o peso 555 com altura de 1,69, vejo que eu tenho uma obesidade grave com grau de obesidade nível 3. E agora é só vocês fazendo os testes aí para ver se tudo está ocorrendo como o esperado, ok? Vamos testar aqui com 70 quilos, com altura de 1,90, eu tenho normal com obesidade 0. Agora, se eu colocar aqui que o cara tem 40 quilos e 1,90 m, super alto e super magro, quer dizer magreza com grau de obesidade 0. Se eu colocar aqui que ele tem, sei lá, 100 quilos com 1,90 m, quer dizer sobrepeso, obesidade e grau nível 1. É só vocês irem testando, mas a princípio está tudo correto. Então agora que eu já estou conseguindo fazer essas validações, a única coisa que falta é quando eu mandar calcular, ele passar para a página aqui, para essa minha final div, e apresentar o resultado com as cores conforme a minha validação. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser chamar a minha função que nós criamos primeiramente, que é a minha função go, pois eu quero passar da minha second div para a minha final div. Então ao finalizar essa minha verificação, eu quero que ele chame a minha função go passando 2,3. Ok? Então, minha current step é 2 e a minha next step, a minha próxima etapa é 3. Então, se eu voltar aqui para o meu projeto, cliquei em iniciar, coloquei o meu peso que é 55 e minha altura que é 1,69, ao clicar calcular, ele apresentou aqui o resultado do meu console e ele passou para a minha final div. Então, chegando aqui na minha final div, eu tenho que apresentar esse meu resultado, ao invés de ser no console, aqui no meu resultado, ok? Com as suas devidas cores. Então vejo que aqui onde nós temos 3 pontinhos é exatamente esse meu parágrafo aqui com ID e resultado. Então eu posso retirar esses 3 pontinhos e pegar com o seu ID que é resultado. Então aqui logo após meu let IMC, eu vou fazer um const result e pegar ele com um document.getElementById, o seu ID que é resultado. Ok? Então, quando eu tiver aqui magreza, é só apresentar com result.innerHTML exatamente essa minha magreza com grau de obesidade nível 0. Vou repetir esse mesmo processo para o resto. Aqui, quando eu tiver normal, é só colocar normal no lugar de magreza. Ok? Muito bem. Vou colocar em todos primeiro. Então, coloquei aqui para o meu sobrepeso, coloquei para obesidade e coloquei para obesidade grave também. É só colar esses textos, ok? Então, copiei aqui, colei aqui, copiei aqui obesidade, colei aqui no normal e copiei aqui o meu sobrepeso e colei aqui no normal. Agora sim, salvei, iniciar, coloquei um peso, passei para o próximo aqui, coloquei uma altura de 1,70. Se eu mandar calcular, vejo que nós temos um erro aqui que é innerHTML. Claro, já sei o que aconteceu, olha só, eu coloquei errado aqui o nome do ID do result, tem que ser resultado, beleza? Então vejo que lá no meu parágrafo, o seu ID é resultado. Só para confirmar aqui, ó, resultado, agora sim. Eu tinha colocado o ID, nem sei porquê, viajei na maionese aqui. Agora sim, coloquei resultado, vamos repetir esse processo. Aqui 55, 44, foi mesmo, vai lá. 1,69, mandei calcular, ele apresentou o resultado com sucesso. Eu posso até aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte aqui com o meu CSS, ok? Então eu vou lá em cima, eu posso chamar meu resultado com o seu ID, que é resultado, e eu vou aumentar a sua fonte com o font size para 25 pixels, ok? Salvei, vamos testar só para ver como é que ficou? Show de bola, ficou uma altura, um tamanho bom para a sua fonte, e agora é só definir as cores aqui conforme as nossas validações. Então eu vou dizer que quando eu tiver uma magreza, eu vou colocar um amarelo, então result.style.color, eu vou colocar uma cor yellow, que é amarelo, yellow com 2 L's, agora sim. Quando for um IMC normal, eu vou colocar um verdinho para ele, então, que é green, em inglês, green com 2 E's. Quando eu tiver aqui um sobrepeso, eu vou colocar amarelo também, ok? Então, o sobrepeso é yellow com 2 L's, vou copiar lá de cima. Quando eu tiver uma obesidade de grau nível 2, eu vou colocar aqui um red para ele, pois já tá apitando vermelhinho ali. E quando tiver obesidade grave, eu poderia até colocar um black, né? Pois o cara tá lascado, o cara tem que se puxar aí, fazer exercício e tudo mais.
Então, black aqui para obesidade grave, quando tiver só obesidade eu coloquei um vermelho, quando tiver um sobrepeso eu coloquei yellow, quando tiver um normal eu coloquei um verdinho e quando tiver magreza eu coloquei um amarelo também de atenção. E é claro que essas cores que eu coloquei aqui são totalmente opcionais, ok? Eu coloquei um amarelo, verde, vermelho e o preto, pois eu quis, mas se você quiser colocar um rosa, um azul, vai da sua criatividade aí, beleza? Então agora, o que tá faltando aqui pra mim? Tá faltando eu testar, então eu coloquei peso 55 com uma altura de 1,69, isso aqui quer dizer que é normal com cor green. Se eu mandar calcular novamente, vejo que calcular novamente, nem finalizar está funcionando. Então é só colocar aqui a minha função go para esses botões. Quando eu colocar aqui, quando eu clicar no meu botão onClick, eu quero que ele chame a minha função go, passando aqui para o calcular novamente, que é o meu second step. Então eu estou no 3 e eu quero ir para o 2. Já quando eu clicar no meu botão aqui finalizar, eu quero que ele chame a minha function go, passando o meu current step, que é o 3, mas eu quero ir para o 1, ok? Salvei, agora sim é para estar tudo funcionando com sucesso, é só a gente testar. Coloquei um peso de 80 quilos e o cara tem 1,60. Ele é gordinho e baixinho, ok? Então deu aqui ó, obesidade e o grau de obesidade nível 2. Se eu mandar calcular novamente, ele volta para cá. Se eu mandar finalizar, ele volta aqui para minha first step. E é claro, quando eu me refiro a gordinho, eu não tô sendo preconceituoso nem nada. Eu só tô falando que o cara tá aqui com o IMC aqui com atenção, ok? Jamais eu vou estar aí prejudicando ou querendo ofender alguém, ok? Até porque é nada mais a menos que o resultado aqui do nosso IMC, beleza? E também já podemos aproveitar então para testar aqui as nossas bordinhas vermelhas quando eu não colocar nem o peso, nem a altura ou nenhum dos dois, ok? Então vejam só, se eu não mandar nem o peso nem a altura, ele coloca a bordinha vermelha nos dois. Se eu colocar o peso e não colocar a altura, ele retira aqui do peso e coloca na altura. Se eu colocar na altura e retirar do peso, vejam que ele retira a borda da altura e adiciona no peso. Se eu colocar nos dois, vejam só que ele passa e apresenta o resultado tanto no meu console tanto aqui na minha Final Div. E dessa maneira concluímos com sucesso a nossa calculadora IMC. Se ele ajudou, se você realmente aprendeu, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal que me ajuda pra caramba. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos para esse vídeo chegar a mais pessoas e ajudar a cada vez mais pessoas. Esse é o intuito. Então eu te espero na próxima aula, aquele abraço, até mais e tchau, valeu!